Seja bem-vindo a mais um episódio do Francamente Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem comum. Essa semana eu estava conversando com um amigo sobre uma determinada situação que aconteceu na minha vida e a gente estava compartilhando algumas conquistas, até que em um determinado momento a gente começou a falar sobre ansiedade. E eu acho que a ansiedade ela participa da vida de todo mundo em algum grau. E depois dessa conversa, a gente começou a dissertar um pouquinho sobre quando foi que a gente conheceu a ansiedade na nossa vida. Porque poucas vezes a gente se percebe ansioso e conscientemente intervém dentro da ansiedade. Eu faço terapia há um tempo, né? E eu acho que eu só comecei a tratar a minha terapia, a minha ansiedade, de uma maneira mais consciente, lidando com ela de uma maneira um pouco menos intuitiva não, mas seria mais primitiva ou instintiva, talvez. Quando eu me dei conta de que a ansiedade ela vai estar comigo e faz parte da minha formação, faz parte do meu cotidiano, e foi quando eu comecei a estudar mais sobre. E às vezes quando eu me percebo ansiosa, eu tenho algumas ferramentas que o próprio processo terapêutico me ensinou para poder não conseguir sair totalmente dela, mas pelo menos conseguir aos poucos ir me desvencilhando daquele pensamento ansioso. Eu penso muito, e não sei se isso acontece por aí também, mas às vezes que eu me percebo pensando muito e um pouco afogada no meio de tantos pensamentos, eu tento olhar um pouquinho para Elaine criança. E eu não entendia muito bem por que eu fazia isso, mas eu acho que eu sempre fui ansiosa, mas enquanto criança eu tinha ferramentas de outras pessoas para poder me ajudar. Por exemplo, quando eu estava muito ansiosa na minha infância e durante a terapia eu identifiquei alguns momentos assim, normalmente eu recorria pro colo da minha mãe, ou então eu recorria para uma história do meu avô, algo que me tirasse um pouco daquele momento e que me levasse para uma realidade gostosa, né? Tipo, algo que me fizesse bem de alguma forma. A minha irmã, que vocês já conheceram, porque ela já esteve aqui, ela tinha um processo diferente com a ansiedade dela. Toda vez que ela estava muito ansiosa, normalmente ela ficava com muita raiva, porque ela não sabia lidar com aquilo, então ela ficava um pouco estressada e com isso ela acabava afastando um pouco a gente no meio da ansiedade dela. E eu percebi que isso é uma característica um pouco que a gente herdou dos nossos pais, né? A minha mãe, ela também é uma pessoa ansiosa, só que ela disfarça a ansiedade dela com um olhar mais polianesco, né? Sobre a vida e sobre a realidade em si. E toda vez que ela se percebe ansiosa sobre alguma coisa, ela costuma dizer assim: mas existe um tempo certo para todas as coisas. Ela sempre fala sobre Eclesiastes 3, então ela sempre acaba citando Eclesiastes 3 e outros textos da Bíblia que ela gosta, e para poder tirar um pouco dessa ansiedade dela, e ela acaba recorrendo à espiritualidade. E eu fazia o sentido inverso, né? No sentido não de fugir da minha espiritualidade, mas de tentar recorrer às minhas próprias forças dentro da minha... Ou pelo afeto, né? Não pelas minhas forças, mas eu recorria ao afeto. E o afeto sempre foi muito resgatador. E dessa conversa com esse meu amigo, eu percebi que eu ainda faço isso. Toda vez que eu me pego muito ansiosa sobre alguma determinada coisa ou sobre algum determinado assunto na minha vida, eu normalmente recorro ao afeto. E o afeto, ele, pra mim, sempre foi muito resgatador. E essa semana, depois dessa conversa com o meu amigo, eu fui ler um livro sobre comportamento humano, psicologia, e eu vi um estudo que a Ana, que é filha de Freud, e fez um estudo sobre a psicanálise no comportamento infantil. Eu achei muito interessante, porque ela citou, né, ela estudou 3 formas de ansiedade como mecanismo de defesa mesmo da criança. E dessas 3 formas de ansiedade, né, como um mecanismo de defesa quando a gente não sabe lidar com o que está acontecendo externamente, ela citou a ansiedade realista, né, que é aquela ansiedade, tipo, que tá mais associado ao medo de coisas que são possíveis, que podem acontecer ali naquele momento. Por exemplo, eu tô com um cachorro perto de mim e eu tenho ansiedade daquele cachorro me morder, então isso é uma ansiedade realista. Existe a ansiedade neurótica, que é aquela ansiedade que
ela tá ali, mas são medos que não afetam, assim, o seu lado físico. Ele tá mais direcionado ao seu medo de ser lesionado, né, no seu estado emocional, para que aquilo tire de você algo. E a terceira ansiedade é o nosso medo de ferir os nossos valores. E eu acho que, na maioria das vezes, a gente sente muita ansiedade nesse ponto, porque a gente tem medo de não nos reconhecer dentro de algum processo, né? Tipo, eu tenho ansiedade por algo que está por vir porque eu não sei como vou reagir naquela situação, ou eu tenho medo de como eu estarei emocionalmente se isso acontecer, né? E a nossa ansiedade, ela tá muito vinculada ao medo. E o medo, se não tratado, ele pode mais prejudicar do que ajudar, né? E esse meu amigo foi bem feliz numa frase quando ele disse: Nani, a maioria do nosso medo, ele tá muito ligada ao que a gente tem medo de ser e não só do que a gente tem medo de ter. Porque a gente tem muito medo de perder. Mas eu acho que a maioria do nosso medo é de perder a gente mesmo dentro desses processos. Se a sua ansiedade está ligada a isso, eu acho que a melhor pergunta que você tem que se fazer toda vez que você se faz ansioso ou que você se percebe ansiosa é uma pergunta que ele me fez. Quem você quer ser quando isso acontecer? Se isso acontecer, o que a Elaine precisa ter de ferramenta para poder enfrentar isso? Porque aí você sai do campo do imaginário e entra no campo de ferramentas, do que você tem em mãos hoje para poder enfrentar essa situação. E fica um pouco mais leve. Ou pode fazer igual eu fazia quando era criança, né? Correr pro colo da mãe, ouvir uma história antiga do seu avô, ou buscar os seus amigos e conversar sobre isso também. Essa foi a nossa conversa sobre ansiedade. Eu espero que algo tenha alumiado aí, assim como alumiou aqui também. E eu espero muito que você se encontre com a gente no próximo episódio também. E fique bem. Até a próxima.